Caros amigos e amigas deste mundo que mais parece um circo, mesmo não sendo. Como vocês sabem, este videozinho vai se chamar Mais Abusos. E chega. Portanto, eu vim aqui ao JN. Já fui ao café a ler o jornal, mas pronto. Entretanto, vim aqui ao JN. Comecei a ver. Filmou o amigo a violar rapariga de 16 anos. Abusos. Jorge Martins Ribeiro. Lei da prostituição devia ser mudada. Este homem é juiz. Por isso, se ele é juiz, que faça esse trabalho. Porque eles é que são as pessoas que mudam. E que podem ajudar a mudar as leis. Portanto, eu não sei porque é que ele está a falar com o resto do mundo, tendo em conta que ele devia estar a falar com os colegas. Prostituição abre guerra pelo território em Lousada. Pronto. Algures, a prostituição na rua tem maiores riscos. Riscos de segurança e riscos de doença. Quer dizer, o risco de doença é igual, não é? Deve ser igual entre a rua e o... E aquelas coisas mais profissionais, todas chiques e não sei o quê. Mas, não, a lei da prostituição, segundo se diz, não, era uma lei em que estava associada a quê? Era uma lei que estava associada, há uns anos atrás, a uma espécie de direitos de segurança mínimo, mas entretanto isso deixou de acontecer. Pronto, não sei. Em princípio, onde? Nem sei que tipo de tipo de defesas sim, de defesas é que já percebi. Pois. Que é assim, a Câmara e a GNR uniram-se para acabar com a prostituição de mulheres. Pronto. De mulheres, tendo em conta que isto depois é muito mais do que só as mulheres, não é? Isto é mulheres, crianças, homens, tudo. A cena é... Lá está. Sexo. Para quê? Para que possam dar de comer aos filhos. Isso também acontece em todas as zonas minimamente miseráveis e pobres deste mundo inteiro. Começa a abrir, portanto, as pessoas começam a prostituírem-se, sejam desde crianças até as mais adultas, e depois também existe o início de tudo o que são o caminho criminal. Simplesmente porque existe pobreza e miséria. Dinheirinho, falta dinheiro. Em princípio, se vocês roubarem o dinheiro todo às empresas que ajudam aí a Câmara a ter alguma coisa, em princípio, vocês também se vão prostituir. E isso é que era bom, porque assim, pelo menos apercebiam-se e aprendiam com a realidade, tendo em conta que lá em cima do poleiro, não é? Eles gostam muito de mandar as piadinhas, mas depois fogem à realidade que nem é bom. E portanto, pronto, eu apoio aqui as mulheres que querem uma forma de garantir que os filhos não vão morrer à fome ou não serão eles, os pais, que irão morrer à fome para os filhos não morrerem à fome. É que até na altura do 25 de Abril, muita gente fala muito disso, e eu gosto de lhes lembrar, na altura, além de haver pobreza e miséria em Portugal, também havia muita prostituição e muito crime. Mas mesmo muito, havia aí gangues que não eram bons. Antes do 25 de Abril. Pronto. Para se lembrar, a malta em princípio deve ter esquecido. Eu sou mais
mais novo do que eles, mas eu não me esqueci. Eles são mais velhos, esqueceram-se. Deve ser lá do Alzheimer, não é? Coisa qualquer do Alzheimer hoje. Mais. Mais uma piada, mais abusos. Deixa ver. Marcelo prolonga diploma do governo que cria mecanismo nacional anticorrupção. Ao senhor Marcelo Rebelo de Sousa, como você sabe, não, até o próprio mecanismo económico da atualidade é um sistema corrupto. O sistema que você representa é um sistema corrupto. Ele não pode ser criado sem corrupção. Não pode. Como é que você vai garantir que os militares têm armas? Só garante isso a partir do momento que existe um ciclo de controlo de tráfico de armas. Caso contrário, você não garante. Como é que você garante que os polícias e outros mais vão ter os seus equipamentos? Porque existe pelo menos um organismo qualquer que organiza isso e vende isso a um preço bem baratinho, porque é para eles. Para os outros é mais caro. Resultado, mais corrupção económica. E portanto, isso é só um miminho para vocês, porque na verdade, é muito mais do que isso. Portanto, pronto, aqui é mais abusos de noções de que, de coisas que, contra a corrupção. A corrupção está, antes de mais, em sistemas. Os sistemas é que podem ser corruptos, não é? Ao nível do seu fluxo intencional da sua própria ação. Por exemplo, Portugal não está em guerra e todos os anos recebemos um leque interminável de armas. Não sei porquê. Mas é a realidade. Não é? Se não estamos em guerra e recebemos uma quantidade exorbitante de armas, sendo que entre 10% das mesmas todos os anos desaparece, e nem se fala, eu não sei. Mas vocês, em princípio, estão a gostar. É baratinho, é para matar, por isso está-se bem. Eu entendo a vossa posição. Se é para matar, está tudo bem. Mas, e portanto, eu não sei, você, e como sempre, você faz discursos que não dizem nada. Nada. Eu gosto muito de vê-lo a apoiar ali aquela coisa lá das pessoas que têm fome. Lá a cena da comida e não sei o quê. Mas, à parte, gostar de ver que você, usa aquilo como mecanismo de exposição e de autopromoção, sendo que, na consideração que você também faz isso, desligado da promoção, é a única coisa que eu aprecio em si. De resto, os discursos e afins é a coisa mais vazia que qualquer pessoa pode ouvir ou ler. E como tal, nesse sentido, você está a produzir o quê? Corrupção. Corrupção de entrega da informação. Porque ela não é explícita, direta e clara. Simples. Portanto, eu promulgo o senhor Marcelo Rebelo de Sousa. Mais notícias lindas. Mulher acusada de matar marido com 16 golpes à facada. Pronto, caraças. Publicou fotos em... Porra. Publicou fotos da filha em site pornográfico. Porra.
Namorado de Sara Correia conduzia a 128 km por hora. Isso é uma coisa normal. Até na cidade, a malta que conduz é só a essa velocidade. Portanto, na autoestrada, por favor. Detido em Gaia por abuso sexual de menina de 11 anos. Porra, mais outro. Isto é só gente a abusar sexualmente de crianças e afins. Okay? E são detidos. Olha, um homem de 42 anos. Tem um ano mais que eu. Portanto, em princípio, é malta que... Esta malta, eu vou considerar que esta malta é toda católica. Mas católicos profundos. Porque, em vez de pegarem na mãozinha e darem uso à mãozinha, violentam uma criança. Violentam crianças, no fundo. E às vezes isto são coisas que se repetem de vezes sem conta, não é? Tipo, não sei que sexual uma menina, para blá blá, desde há cerca de 2 anos até à presente data, portanto, 2 anos a violentar, e a violentar, ponto, nem é mais nada, uma criança de 11 anos. Pronto. Não é preciso ler mais, e é o que eu digo, se eu tivesse assim um exército só a trabalhar para mim, isto ia pente fino, mas pente fino. Pente fino. Logo. Isto desaparecia isso tudo. Em 2 tempos. O que é que aconteceu? Um homem retirou fotos que a filha tem nas redes sociais e publicou-as num site pornográfico. Mas porquê? Porque lhe apeteceu. Fogo. Não tem sentido, não é? Como é que um gajo... Um gajo... põe fotografias num site pornográfico da sua filha. Eu não percebo. Mas certamente que há de alguém perceber. Eu não. Mas... Pô, um gajo qualquer, lá está, mais um gajo com um homem de 28 anos por violência doméstica contra a mãe de 61. Olha, mensagem para a Zay. Ó Zay, olha aí, vê lá se lês esta merda. Segundo a GNR, o suspeito era consumidor de bebidas alcoólicas e injuriava a mãe de forma reiterada. Este tipo de assuntos e ações baseadas no excesso do álcool é o prato do dia, não só em Portugal, há mais de 40 anos. Senhores queridos da Azai, este charrinho que eu estou a fumar não faz com que eu fique agressivo. Nem queira impor a minha ideia, sabe-se lá de quê, a mais alguém. É por isso que, nesse sentido, a maior parte dos marroquinos e afins andam mais ou menos na paz do Senhor. Porque pronto, fumam um charrinho, ficam assim meio aloados. Mas pronto, estão na sua, descansados da vida, não chateiam ninguém. É melhor do que isto. Isto é só um exemplo. Existem milhares, de certeza que vai haver mais, só hoje.
Portanto, a Azar, em princípio, deve estar a gozar connosco. Ou brincar consigo própria, neste sentido, em que diz que o melhor é tirar o THC dos charrinhos quando não tira. O que provoca mais acidentes, hora de tráfico de condução, não é? Hora de violência entre pessoas, há mais de 40 anos, que é o álcool. Portanto, em princípio, não sei. Olha, outro. Foda-se, isto é praia. É praia. Prisão preventiva para homem de Famalicão que abusava de rapariga de 13 anos. Pronto. Mais uma, não é? Pronto. Está-se bem. Isto deve ser para ir ao encontro dos exemplos católicos, dos padres e fiéis que juraram a pé juntos, não sei, enquanto levavam no rabinho, só se fosse, que nunca iriam, não é, violentar nem o seu próprio corpo, nem o corpo de mais alguém em prol da sua satisfação sexual. E em prol dos direitos de superioridade total que o homem tem para com as mulheres. Não é? Superioridade total. Tanto é que, pronto, há mais de 20 séculos que as mulheres, pronto, nem se podem peidar. Coitadinhas, foda-se. Às vezes mais valia vocês partilharem peidos mutuamente do que andarem a partilhar facas, balas e outras mais coisas que não têm utilidade amorosa. O peido, ao menos, pronto, como é uma questão de um cheiro, às vezes, pronto, serve. E entre os cãezinhos, os gatinhos e afins, também. É curioso. Pronto. Eduardo Cabrita não deixará saudades aos polícias. Não sei o que é isto. Não sei o que é isto, porque, pronto. Peraí, deixa-me reler isto outra vez, que eu isto até me faz confusão aqui no cérebro. Roberto Bessa Moreira, do JN, diz que Eduardo Cabrita não deixará saudade aos polícias. E depois diz assim: a saída de Eduardo Cabrita do Ministério da Administração Interna, anunciada na última sexta-feira após o Ministério Público ter acusado o motorista do ministro de homicídio por negligência, não desagrada a maioria dos polícias, bem pelo contrário. Não percebi. Então agrada ou não desagrada? Isto já não percebo nada. Mas pronto, está bem. Olha. MP. O que é MP? Que eu já nem sei o que é MP. O Ministério Público. Deve ser o Ministério Público. Diz que eu 3 juízes por violação de segredo de justiça. Deve haver muito mais do que isso. Mas tudo bem. Olha que cena curiosa. Vamos ver isto. Jovem fugitiva de instituição pode ficar com os pais. Foda-se, muito melhor. Está mesmo vivendo, mesmo que os pais tenham uma vida, digamos assim, vamos considerar, nesta associação da riqueza e afins, não é? Uma casa humilde e pronto, e não é nada de extraordinário. É muito, mas muito melhor a filha viver com os pais do que ser retirada aos pais. Porque retirar as filhas aos pais é a mesma coisa lá com os muçulmanos e afins e outros por aí, a não a fazer às crianças. Removem-nas e depois dão-nas a uma instituição.
Pronto, neste caso será uma instituição que vai cuidar da criança, aqui em Portugal, não é? Nas melhores intenções, não é? Contudo, pronto, é a separação dos filhos com os pais. Muitas vezes quase uma forma eterna. Portanto, mais criminalidade e mais abusos legais. Legais. Que não passam por um processo de reeducação. Portanto, todos os mecanismos de reeducação são postos de lado nos momentos em que são mais importantes existirem. Tudo bem, quer dizer que o malta está a aprender imenso. 20 séculos de história para nada. Sim, senhora. Álcool, um dos principais fatores de risco para a depressão. Não. O álcool não é um dos principais fatores de risco para a depressão. A depressão acontece por outros motivos. Normalmente são motivos afetivos, portanto, de falta de afetividade que não foi encontrada ou que foi rejeitada. E depois dessa experiência, desse processo, por norma as pessoas bebem para que haja uma espécie de alegria e entusiasmo em viver. Portanto, seja lá quem escreveu este artigo, devia era ir passear. Porque as pessoas bebem para se animarem de algo que já está a levar a um nível de depressão, de negatividade que não as deixa serem um pouco felizes. Então o álcool ajuda nesse processo. Mas nada. Tanto é que nós vemos que até pessoas que durante o seu dia-a-dia, quando estão sóbrias, têm um mau feitio de primeira. E ao fim da noite, quando já estão bem enfrascadas, até cantam e são super simpáticas e super felizes. Mas a sua depressão existe por uma coisa que não tem nada a ver com o álcool. O álcool é um mecanismo que vai fazer com que, lá está, se sintam mais alegres, mais libertas, menos presas ao trauma e ao conteúdo que as leva à depressão. Que lá está, uma vez mais, refere as questões da afetividade e nada mais. Portanto, estes psicólogos que fazem isto deviam era ir dormir e tirar outra licenciatura qualquer. Outra. Tanto faz qual é que é. Doutor João Marques, pronto, faça o favor de tirar outra licenciatura e deixar essa para quem entende. Pronto. Quem entende mais o que é a questão humanitária, da humana, do cérebro, do que propriamente associar todas as coisas que as pessoas fazem ao que as pessoas são. Que isso aí é que é o maior erro da interpretação de toda a história da humanidade. Porque o maluquinho que dizia que havia outro Manel que estava ali, mas não estava, ele estava a indicar algo mais profundo que ele não conseguia pronunciar, talvez porque ou iam-lhe chatear ou não iam acreditar, e portanto ele recriou aquilo que ele queria transmitir por outra coisa qualquer. É assim que o artista faz quando transmite a sua subjetividade para algo real. Ora para uma pauta musical, ora para um quadro, ora para uma peça de cinema, ora para um texto. É só isso que fazem. Portanto, em princípio, se um psicólogo diz isto, eu considero logo que ele devia ir dormir. Mudar de profissão. Porque essa profissão, com essa perspectiva, você está a estragar a vida dos outros. Não estará a ajudá-los em nada. Neste sentido, porque, uma vez mais, o álcool não cria depressão. A depressão já lá estava antes da pessoa ir ao encontro do álcool.
Há outras pessoas que vão ao encontro da cocaína, outros da heroína, outros, sabe-se lá de quê? De sexo, adrenalina, etc. Todas essas escolhas, umas que prejudicam mais do que as outras, acontecem como mecânica de escape e eu mecânica de libertação de algo anterior. Portanto, é uma estupidez dizer que o álcool produz algum tipo de depressão. Pronto. Tanto é que as pessoas durante anos, em Portugal, principalmente as senhoras mais pobres, mas que também faziam vinho e o bagaço e afins, eles bebiam sempre aquilo pela manhã, chamado a sopa do cavalo cansado. E a sopa do cavalo cansado, mesmo que toda a gente pense que, beber vinho com pão logo pela manhã é grande maluqueira. É. Contudo, o trabalho dessas pessoas era de tal modo duro e muitas vezes no frio e à chuva que o facto de beberem o vinho era o que os mantinha ali mais ou menos quentes e com alguma alegria para terem capacidade de continuar o trabalho que era extremamente duro. Portanto, em princípio, o que eu digo, estes psicólogos deviam era mudar de licenciatura. Mas, se calhar este vídeo é isso que se vai chamar. Há psicólogos que deviam mudar a licenciatura. Porque acho que é a melhor coisa que se pode dizer. Porque até nesta questão da forma como estão a lidar com um monte de coisas, na realidade, é assim. Por exemplo, mais uma. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar disto. E não dá para ler outra vez, que os filhos da puta, vocês são todos uns filhos da para. Escreveu Alexandre Panda e Tiago Rodrigues Alves, escreveu um artigo que não dá para ler, que diz: mãe estava com um filho menor e bebés mortos quando o INEM chegou. Os 2 bebés encontrados mortos no apartamento de Cascais não tinham marcas externas nem sinais de violência. Só os resultados da autópsia poderão determinar se os gêmeos nasceram sem vida ou foram mortos pós-parto pela mãe, que deu à luz sozinha e com outro filho menor presente. Já percebi. Claro, então se estava sozinha, com uma criança, e lhe deu, não é? E lhe deu aqueles picos, aquelas reações corporais que, digo eu, nem Deus sabe, que se Deus soubesse, pronto, não teria feito tal coisa. Eu já vi e até me dá impressão. Eu já vi e até me dá impressão. Até me dava dores só de ver. Portanto, eu não quero imaginar como é que será. E ainda põe aqui em causa, não é? É por isso que a justiça é tramada. Mas pronto, tendo em conta, esperemos, mas é que ao fim disto tudo é ver mais ou menos como é que está, como é que a mãe lidou com isso, no fundo. Se a mãe está feliz e alegre, pronto, em princípio estará. Como assim é difícil, mas pronto, é possível. Na condição, não é? De não poder dar-se uma satisfação económica às crianças, pronto, preferir matá-las. Contudo, quiçá não, porque quiçá eram gêmeos, nascer gêmeos, portanto ela já tinha tido uma criança. Em princípio ela não chegou ao hospital, abriu as pernas e a criança caiu. Assim, sem haver uma expressão de dor por parte dela. Agora, com 2 crianças a nascerem, não sei.
Até admira que a mulher tinha tido a capacidade de fazer aquilo tudo sem morrer. E depois, se ela morria, tinha-se que condenar os filhos, porque mataram a mãe ao nascerem. A justiça tem coisas assim bem lindas. Deve ser por causa da influência católica. Cristã e católica. Culpabilizar o próximo de tudo o que o grande livro condena. Mais a nossa capacidade de exagerar ao máximo cada uma das expressões que o nosso grande livro condena, para que a lei de Deus, tendo em conta que aquilo não foi escrito nem por Deus, nem pelo caralho nenhum Deus, pronto, para que a lei daquilo que eu considero que é Deus, que é de alguém que escreveu aquilo, que na verdade foram muitos alguém, porque são vários livros, e muitos outros alguém, porque aquilo já foi modificado. De uma ilusão qualquer que a malta criou e que, pronto, e que não sabem separar disso. E esse é que é o problema de muita coisa nesta vida. Quizá o meu próprio problema é eu continuar a fazer estes vídeos, que até gosto, porque pronto, vou comentando comigo próprio a absurdidade dos vários crimes e notícias que aparecem pelos jornais fora. É uma constante. Olha, deixa eu ver que tipo de comercialização. Houve um homenzinho de 52 anos e outro 32 que foram suspeitos. Não, houve uma busca domiciliária, pronto. E alguns em casa tinham um monte de coisas, mas pronto, não tinham armas, que é o perigoso. O perigoso era terem armas. Não tinham armas, está tudo bem. Tudo aquilo que eles tinham não ia ser vendido por obrigação, na exigência de ser vendido, não? Nem nada daquilo iria ser consumido, na exigência de consumir. Portanto, o melhor, eu acho que a malta, o pessoal do tráfico assim, deviam todos criar tipo uma empresa em que obrigavam os outros a consumir drogas e a pagar por isso. E isso seria a melhor forma do próprio sistema oficial considerar que, afinal, há ali qualquer valor. Um valor económico. No fundo é só isso, não é? Olha, mais uma. Detido ex-bancário suspeito de desviar 1,8 milhões a clientes. Pronto. É suspeito daquilo. E então? Se ele desviou. É tipo, a bola vem para aqui, um gajo faz assim a bola e a bola desvia-se. Não fez nenhum crime. No sentido em que, se estes clientes, sabe-se lá de onde for, do Distrito de Bragança, conseguem recuperar o dinheiro para eles, a pessoa sai do cargo em que estava quando foi capaz de desviar isto. O dinheiro que seja. As pessoas que supostamente ficaram sem dinheiro ficam com o dinheiro.
E ele sai do sítio. Sai do posto. Todos os dados que estão associados àquele posto mudam e pronto. Num dia resolve-se isto e o homem também não precisa ser preso. Porque ele não fez nada de propriamente perigoso. No sentido em que pode-se resolver tudo de um dia para o outro. Não é nada. Ele tem que pagar às vítimas aquilo que roubou. Não é nada. E se não puder, ficar a trabalhar para eles até ao fim da vida. Limpar retretes, por exemplo. Limpar o esgoto, todos os dias. Ir lá. Enquanto, pronto, a família, se quiser, atira merda para cima dele. Coisas assim do género. Em que haja uma espécie de retribuição direta do roubo. Era melhor do que agora ele ir para uma prisão de 5 estrelas à espera que, pronto, que na eventualidade daqui a 15, 20 anos possa sair e fazer igual. Porque ele não aprendeu. Se calhar até consegue fazer tudo isso dentro da empresa, dentro da prisão, por isso tudo faz. Olha aqui, deixa eu ver. Tribunal absolve padre que demorou 23 dias a denunciar abusos. Não sei o que é o tio. Este é, pronto, é aquela coisa. Onde é que é isto? Quem escreveu esta notícia chama-se Oscar Queiroz e é mais uma daquelas notícias exclusivas que, em princípio, pronto, quer dizer, as coisas que mais interessam são exclusivas. Quer dizer, mais interessam, só queria saber mais ou menos o que é que melhora uma coisa. Mas isto, eu conheço isto, deve ser aqui perto, Guarda, isto é na Guarda, boa. E deixa eu ver o que mais. Padre demorou 23 dias a denunciar abusos. Pronto, isto não é muito. A maior parte das crianças e pessoas que denunciam aquilo que passaram só denunciam passado 23 anos ou mais. Portanto, pronto. Desde que tenha denunciado este tipo de questões, não é? Que são na consideração, está aqui, portanto, o Tribunal Guarda acusado de proteger 2 adultos. Ele estava acusado de proteger 2 adultos, um 18 e outro 22, que haviam abusado sexualmente repetidas vezes um menino de 12 anos. Não é? Até nisto, não é? Depois o senhor, como é que você se chama? Eu não sei, mas as casas de acolhimento, seja do outeiro, da guarda, ou seja lá de onde for, vocês não são assim muito mixes, não é? Fazem homens com homens, mulheres com mulheres, e na tropa, e nos meios dos padres, e no meio de todo o sítio que existe demasiados homens, há sempre ali os que vão ser vítima dos abusos dos outros. Vocês já têm essas notícias todos os dias. Não sei porque é que ainda não mudaram o sistema. É o que eu disse da outra vez. Quando existe uma parte na relação entre duas que nega melhorar e desenvolver-se e ficar melhor, a outra vai ficar irritada. E alguns depois vai começar a haver, tipo, lá está, más atitudes. Porque há uma parte que parece que não vê.
e que não quer mudar para isso, não quer melhorar, não quer mudar. Não quer mudar, não é? Vocês já sabem que a condição que eu falei há bocado é a mesma quando existe só mulheres. É a mesma coisa. Mas pronto, elas não se abusam, digamos assim, mutuamente, porque pronto, dificilmente alguma delas tem uma pilinha. Contudo, pronto, também acontece, né? Esse tipo de relações e associações. Pronto. E por isso, pronto, é o que eu digo. Deus criou o mundo e o homem quis ser Deus e por isso começou a excluir todos no mundo. E mais nada. Eu já nem sei como é que este vídeo se vai chamar. Mas tendo em conta que até na associação da interpretação de um texto, tal como as Bíblias e afins, o que está em causa é a nossa capacidade de interpretar, como também o que está em causa na associação de uma doença mental de alguém, ou qual a origem do problema de uma portanto, de uma condição pessoal. Portanto, a capacidade de interpretação do problema é que é a chave da resolução do problema. Eu vou considerar que este vídeo iria se chamar como psicólogos mudem de profissão. Mas pode ser só psicólogos, porque há psicólogos maus. Mas pronto, se calhar, não sei, tipo, é que uma interpretação limitada é o erro de qualquer lei. Não sei, vou pensar nisso.